Eu queria no vídeo de hoje falar sobre algumas metáforas de gênero que são frequentes em debate sobre o bem comum. E, em particular, de uma certa ideia da necessidade de impor a ordem por meio de uma força masculina sobre uma massa, uma matéria feminina. É um tipo de metáfora que as pessoas aprendem de vários lugares, entre elas, né, o escritor italiano o Giulio Cévola, mas que está repandido e é platonicamente uma baboseira. Mas vamos por partes, né? Então, o que a gente quer dizer quando a gente diz bem comum? Bem é algo que é bom para toda a sociedade, que contribui para que todos na sociedade realizem seus fins e não só uma ou outra pessoa. Né? Então, por exemplo, ter um sistema de justiça que funciona, isso é parte do bem comum, ou também ter um trânsito que funciona, isso também é parte do bem comum. Frequentemente, todos os aspectos do bem comum são encapsulados na ideia de justiça, né? Que cada um faz o que deve, o que é melhor para si, sua função na sociedade, e que dessa maneira, por essa organização de todos os bens particulares, a sociedade como um todo beneficia. Dessa ideia que o bem comum é algo que é próprio para todos e não de qualquer um, se tira a ideia que em si é correta, que ela não pode estar fundamentada em qualquer um dos indivíduos, né? Que ela precisa ter uma fonte que é separada deles, que o bem comum de alguma maneira é transcendente em relação à sociedade, tem um fundamento transcendente. Até aí tudo bem, os nossos ideais, né, devem ser maiores que todos nós, né? E todo mundo, né, até o governante, até o maior juiz, tem que se dobrar perante os ideais da sociedade, o que é realmente o bem comum da sociedade. Então, nesse sentido, sim, o bem comum precisa ter e tem uma transcendência em relação à sociedade. O problema é quando as pessoas partem desse fato, dessa análise, e daí dizem que para que o bem comum se realize, é preciso que ele seja imposto de fora sobre a sociedade, como algo alienígena, né? Como se os vários indivíduos sozinhos, eles só são egoístas e particulares e desordenados e caóticos, e daí o bem comum precisa vir de fora e ser imposto. Né? E daí, quando se tem essa ideia, frequentemente se daí apela para essas metáforas sexuais de a força masculina dominando a força feminina, que é o ativo sobre o passivo. E é de uma besteira isso, é simplesmente cringe quando eu vejo pessoas usarem esse tipo de metáfora. Para começo de conversa, por uma razão que eu expliquei nos vídeos anteriores dessa playlist, né? Que é que toda vez que você vai tentar definir umas essências masculinas e femininas num contexto assim heterossexual, num contexto em que a norma é a união dos sexos, você inevitavelmente não vai conseguir dar essências puras. Então essa tentativa, por exemplo, de definir o homem como ativo e a mulher como a passiva. Ora, uma coisa que fosse completamente passivo, que precisasse inteiramente receber suas determinações de fora, que não tivesse nenhuma autodeterminação, não seria nada, né? E não haveria aí nada sobre o qual agir. E uma coisa que fosse inteiramente determinada, inteiramente autônoma, inteiramente presente e realizada, ela não agiria. Porque agir sobre outra coisa te põe em certa dependência sobre essa outra coisa. Então você não é completamente autodeterminado. Então, necessariamente, não existe essa ideia do puro ativo e do puro passivo.
nem nos gêneros, nem na metafísica, nem mesmo em sexo anal, sabe? Não existe puro ativo e puro passivo. Sempre, se algo tem atividade, vai ter um elemento passivo. Se algo tem passividade, vai ter um elemento ativo, necessariamente. Sabe? Segundo, essa ideia de impor, essas pessoas que falam da imposição da ordem, frequentemente vem com isso a ideia de uma organização hierárquica da sociedade, né? Existem aqueles no topo que conhecem o bem, que têm alguma intuição direta do bem, e daí eles impõem isso em outras pessoas, e daí as pessoas seguintes impõem outras, e por aí vai. E essa ordem hierárquica da sociedade é pensada se modelar na ordem hierárquica do cosmos, né? Em que há causas primeiras, como o Deus ou os deuses, que daí criam as próximas coisas que são inferiores, que criam as próximas que são inferiores, até chegar nos corpos e na matéria. E isso se baseia nesse princípio que a causa é superior ao efeito, né? Que foi uma causa importantíssima na metafísica, assim, em quase toda a história da filosofia, a parte que descende da Grécia, e é formulada de maneira bem clara na proposição 7 dos elementos da teologia de Proclo, né? Que foi o maior sistematizador dos filósofos neoplatônicos e que realmente estabeleceu as bases para o que seria explicação metafísica para os próximos quase 2000 anos, né? Ou quase 1500 anos. Agora, tem um problema, porque, então, os neoplatônicos que formularam esse princípio, que pensaram mais detalhadamente a seu respeito, também chegaram à conclusão, por causa desse princípio, que o modelo de explicar reprodução e, assim, explicar a relação entre os sexos como simplesmente a imposição de forma masculina sobre uma matéria passiva feminina não funciona. Pelo seguinte, se toda causa é superior a seu efeito, isso quer dizer, inverso, que todo efeito é inferior à sua causa, né? Todo efeito não tem todas as potências de sua causa. Isso daí gera um problema. Como, então, explicar a reprodução? Porque a semente produzida por um animal sempre vai ser inferior àquele animal. Não vai ser o próprio animal, né? E daí, como então que essa semente inferior vai gerar outra cópia do animal? Como é que ela vai subir de nível? De novo, vai voltar para aquele nível? A resposta que eles encontraram, que eles desenvolveram, é que as mulheres têm um papel essencial na reprodução. Que as mulheres e os seres femininos, entre os seres vivos que se reproduzem de maneira sexuada, eles têm um papel de devolver a semente à perfeição daquela espécie, né? Isso tem a ver com a dinâmica de avanço e volta, né? De avanço e flexão, que é algo central na metafísica neoplatônica, que tudo avança de suas causas e se volta para eles. Então eles veriam esse avanço como uma parte necessariamente, assim, a parte que está sendo realizada pelo ser masculino e a volta com a parte realizada pelo ser feminino. Mas eles também acham que essas duas coisas são inseparáveis, né? Proposição 33 dos elementos da teologia também diz que todo efeito avança de suas causas e também se volta para elas e dessa maneira tem uma atividade circular, né? Então também, se a gente for olhar para o que seria, sabe, os filósofos que teriam fundamentado essa visão hierárquica da sociedade, eles negam que os gêneros funcionam dessa maneira. E daí, por fim, passando para o que eles diziam sobre a própria política e a própria criação do mundo, porque para eles, especialmente para Proclo, o mundo, o cosmos, é a cidade perfeita, né? A cidade perfeita é descrita na República de Platão.
isso, de novo, não se processa como a imposição alheia de uma forma sobre uma matéria puramente passiva. Primeiro que a matéria, né, o caos pré-cósmico no Timeu de Platão, que é seu diálogo sobre a criação do mundo, não é algo inerte e passivo. É um conjunto de mudanças desordenadas, né? Então tem atividade lá. E sim, ele usa a metáfora de um artesão que está moldando esse caos original. Porém, tem vários pontos que são feitos por Platão e depois por Proclo, seu intérprete. O primeiro por Platão é que Platão identifica esse artesão cósmico com a própria razão, ou sabedoria, ou providência que organiza o mundo, né? O nous, né? Para usar o termo grego. E é algo central na filosofia de Platão, como para filósofos posteriores, que razão não opera por violência. Razão opera por persuasão, né? Então, ele não simplesmente impõe a forma do mundo de maneira violenta nele. Ao contrário, a primeira coisa que ele faz é que ele forma a alma do mundo, a vida imortal que vai organizar todos esses movimentos caóticos e vai integrá-los. E daí ele vai dotar essa vida imortal da natureza, essa vida cósmica, de uma ordem que é, em grande parte, identificada com a ordem dos movimentos celestes, a ordem do tempo. Então, em primeiro lugar, ele não age por violência. Segundo, tem o problema de onde veio esse caos pré-cósmico. Em Platão não tem uma explicação, ele só está lá. Proclo, comentador, tentando sintetizar a filosofia de Platão e sintetizar o que ele diz nos vários diálogos e encontrar uma única filosofia por trás, ele diz: esse caos é, na realidade, um efeito de causas e divindades mais básicas que o engenheiro cósmicos, mais básicas que a razão. Há uma coisa que Platão chama o animal original, né? Que Proclo identifica com um deus órfico chamado Phanes. Tem um outro vídeo aqui em que eu leio todas as passagens relevantes a Phanes que temos. Que seria um deus que seria uma mistura de todos os animais, seria a semente de todos os outros deuses. O primeiro deus a aparecer, o nome dele é aparição. E ele seria identificado com o Eros original, o amor que gerou todas as coisas. E Proclo diz que o caos pré-cósmico, o caos dessas mudanças, todos indo em direções e resultados diferentes, é uma imagem daquele Deus em que congrega todos os deuses, que congrega todos os valores, porque para Proclo, cada Deus é um valor autônomo, soberano. E o caos daí é como se fosse um reflexo daquela multiplicidade de valores. E agora, o problema é que, enquanto caos, os valores todos se cancelam, né? Ou não conseguem conviver juntos. O que o demiurgo faz, o que o engenheiro cósmico faz, não é impor um valor sobre essa massa de valores conflitantes. Não é isso. Ele constrói a ordem cósmica como uma ordem na qual todos os valores podem se expressar de todas as maneiras, né? Ele organiza o caos não para negá-lo, mas para sustentá-lo, né? E você vê isso na multiplicidade de formas de vida, de seres vivos que temos aqui, né? Temos carnívoros e herbívoros, e seres aéreos, seres da água, seres da terra, cada um que tem um conjunto de instintos, um conjunto de objetivos, uma forma de vida que pode parecer completamente diferente para outro ser vivo, que pode significar a morte para outro ser vivo. E mesmo assim o mundo é organizado, segundo Proclo, para sustentar essa biodiversidade, que é um símbolo da diversidade dos deuses, dos valores constituintes do mundo.
O filósofo brasileiro Vicente Ferreira da Silva voltou a isso, quando ele interpretou o totemismo como apontando para o fato que cada forma de vida, na realidade, é uma teofania. Cada forma de vida, ela é a eclosão de uma fascinação por um conjunto de valores muito específico. E que dessa maneira, que essas várias fascinações estão como se fossem incorporadas nos vários seres vivos, que por isso podem daí virar a ser objetos de culto totêmico, né? Enfim, então, se mesmo olhando para os filósofos neoplatônicos, que seriam os filósofos que articularam essa visão hierárquica do mundo, o bem comum do mundo, e por isso também o bem comum da sociedade ideal, não é formado pela imposição de um valor sobre todos os outros, mas pela criação de uma ordem onde a multiplicidade de valores pode ser inteiramente expressa. Então, em vários níveis, essa metáfora política que se quer tradicional, que se quer, sabe, ser uma coisa com um pedigree metafísico, é uma baboseira. E é simplesmente vergonha alheia ver pessoas, sabe, se fazerem de Marduk, se impondo a Tiamat. Assim, é uma... assim... Você fica sem saber o que dizer. Você realmente fica sem saber o que dizer.